O século XIX foi um século inspiradíssimo e, entre muitas outras coisas, neste século, nós vimos surgir o evolucionismo, a teoria evolucionista de Charles Darwin, interessantíssima, e que vem muito ao encontro também dos propósitos da nossa doutrina e dos postulados. O positivismo de Auguste Comte, uma escola de filosofia de algum jeito fora daquilo que é o preceito da nossa doutrina, mas que nós respeitamos como ideia. O próprio comunismo, a psicanálise, pelo grande Freud, e outras correntes de pensamento, que não deixaram de ser e são referências de uma parcela expressiva do conhecimento e da ajuda, da própria ajuda à humanidade. É também neste século XIX, no ano de 1857, que pela mão do codificador da nossa doutrina, Allan Kardec, nos aparece a doutrina dos espíritos. Nós nunca podemos, quando falamos da doutrina dos espíritos, nunca podemos deixar de afirmar aquilo que é a essência da nossa doutrina. Ela não é dos homens. Nenhum homem é o fundador ou aquele que inventou o espiritismo. O espiritismo foi-nos trazido pelos espíritos, através da mediunidade. Quase toda a codificação básica através de 3 meninas, uma de 14, outra de 16 e outra de 18 anos. As irmãs Baudin e Caroline Jaffé. Até nisto, nós vemos que a espiritualidade teve um certo cuidado, porque é realmente nesta fase etária que existe a docilidade, existe ainda a pureza, todas essas coisas que são necessárias para que elas conseguissem intuir da parte dos espíritos uma doutrina tão bonita quanto a nossa. Então, Allan Kardec não é o fundador do espiritismo, como se encontra no seu próprio túmulo, fondateur du spiritisme. Foram os nossos irmãos belgas que ofertaram o túmulo de Allan Kardec, um dolmen, um túmulo muito bonito, e numa lápide está essa indicação. Tomemos em conta que não foi Kardec o fundador, foram os espíritos. Ele foi o codificador. Mas isso não é um trabalho de grande mérito? É, extraordinário mérito. Porque numa altura em que nós nos encontramos agora, na era dos computadores, em que tudo é fácil ser ordenado, Kardec ordenou tudo à mão, manualmente, porque nem sequer máquina de escrever havia. Era tudo feito à pena, com tinta, e ele, através de milhares e milhares de fichas, ele ia subdividindo por temas para depois poder fazer a apresentação dos livros do modo tão lúcido quanto ele fez. Então é neste século XIX que surge o espiritismo, e na Alemanha, praticamente logo ao lado da França, 9 anos depois, surge uma expressão nova, ecologia. Ela foi cunhada pelo naturalista alemão Ernst Haeckel, tendo hoje o mundo considerado que ele é o pai desta nova ciência. Foram 2 homens de ciência, 2 homens bem cultos, bem eruditos, que deixaram um legado importante para a nossa humanidade. Devemos considerar que estas 2 ciências, até podemos acrescentar uma terceira. Há 3 ciências irmãs: o espiritismo, o magnetismo e a ecologia. Então, espiritismo e a ecologia explicam, cada qual, ao seu modo,
um universo sistémico, ou seja, ele não pode ser dividido, ele tem que ser visto pela sua totalidade, porque o seu conjunto está completamente interligado. Nós não podemos hoje mais separar a ecologia daquilo que é o próprio bom viver. Não temos mais como. Então é necessário, segundo estas duas doutrinas, o uso racional de todos os recursos naturais. Devemos basear-nos no princípio fundamental da necessidade e não da opulência. O necessário ao invés daquilo que não é necessário, o supérfluo. Então surgiu uma nova ética solidária que teve em conta os interesses de todos, toda a humanidade, e não apenas esta ou aquela minoria, este ou aquele país. Não. Temos que levar em linha de conta, rigorosamente, o aspecto solidário. O respeito por todos os seres viventes, plantas, animais, criaturas. Termos respeito por tudo e por todos. Espíritas e ecologistas também reconhecem a existência de mecanismos de autoproteção da Terra. A Terra, de algum jeito, vai se protegendo contra os nossos excessos. E muitas vezes esta proteção do mundo Terra, que não é casual, como devemos calcular, porque a Terra não tem inteligência, mas há uma inteligência que governa a Terra, concretamente Jesus. Jesus é o governador do mundo Terra. E ele tem como regular muitas das coisas que são resultado da nossa falta de senso. Embora expliquem as coisas de forma diferente. A ecologia de um modo, o espiritismo de outro, mas completando-se. Então, estudam os efeitos colaterais da poluição nos dois planos da vida. Quais são os dois planos da vida? Nós que estudamos a doutrina, e estão aqui bastantes irmãos que já fizeram curso básico, alguns estão fazendo. Quais são os dois planos da vida? Nem mais. Material e espiritual. Se diz respeito à matéria, se diz respeito ao mundo Terra em si, enquanto planeta material. Se diz respeito à pleiade enorme de espíritos que estamos adstritos ao mundo Terra, será então no plano espiritual. Então, enquanto a ecologia investiga o impacto dos poluentes na matéria, seja no solo, no ar ou na água, o espiritismo desdobra-se na investigação dos impactos de outros géneros de poluentes, só que no campo sutil, podemos dizer no campo sutil da alma, porque nós poluímos a nossa alma. No plano astral, que nós também podemos chamar de psicosfera, e aqui eu devo dizer que as informações que a espiritualidade nos traz é que se muitas vezes não houvesse uma limpeza da psicosfera da Terra, e não é uma limpeza feita pelos homens, nós não temos como fazer isso. A espiritualidade tem. Eles têm como, através da natureza, fazerem a limpeza da psicosfera. Mas se ela não fosse feita, provavelmente nós, os que estamos reencarnados neste mundo, não tínhamos como sobreviver. O peso dos miasmas, dos maus pensamentos, das energias negativas, das energias pesadas, dos horrores que são praticados neste mundo, esse peso vergar-nos-ia e provavelmente nós não teríamos como subsistir. Então, neste plano astral, também chamado de psicosfera, há as formas de pensamento, há
os miasmas. E eles estão aqui bem representados, sobretudo os miasmas. Estas coisas que nós muitas vezes não conseguimos ver, mas que estão nos ambientes. Os médiuns videntes veem isto. Quando eu sou uma alma ainda ignorante das coisas do amor e ainda me comprazo a fazer o mal, é isto que me envolve e é isto que me acompanha para onde quer que eu vá. Isto, o ambiente onde eu estiver, fica impregnado destas coisas. Felizmente que no mundo há pouca gente a fazer mal, isto não deve ser muito. O que é que vocês acham? Terrível. É uma consciência que nós temos que ter. Que começa aqui, tudo começa no nosso pensamento. E os nossos pensamentos são nossos filhos. Nós geramos-los, colocamos-los no mundo e não temos como trazê-los para trás. Pensamento gerado é pensamento que está feito. Ele tem forma. E muitas vezes as nossas monoideias de pensamento, aquelas ideias repetitivas, sobretudo em relação às nossas coisas viciosas, enchem o mundo de todas estas coisas. Os miasmas. Então é urgente que o movimento espírita absorva e contextualize, à luz da doutrina, os sucessivos relatórios científicos. Não são coisas feitas à toa. São relatórios profundamente estudados para nos trazer à nossa mente e à nossa realidade o que é que estamos fazendo ao mundo. Então, no Livro dos Espíritos, como iremos ver mais à frente, e temos aqui assim o facsimile da primeira publicação do Livro dos Espíritos, em francês, claro, nós iremos ver que os Espíritos nos deram instruções sobre a ecologia. Iremos ver lá mais à frente. Então, temos que denunciar as destruições sem precedentes dos recursos naturais que não são renováveis. Eles não têm como voltar. É o maior desastre ecológico originado pela ocupação humana na história do nosso planeta. O século XX foi um século terrível. E o XXI continua na mesma passada. As desflorestações estão causando gravíssimos problemas ao nosso mundo. Então, os atuais meios de produção, que nós sabemos que são quase infinitos, fruto das máquinas cada vez mais poderosas, das máquinas cada vez mais revolucionárias, produzindo muitas vezes o que não é preciso, outras vezes até destruindo o que seria necessário. Os atuais meios de produção e de consumo precipitaram-nos, nós todos que fazemos parte da humanidade, na direção de um impasse civilizacional. Se não fizermos nada, vai ser muito complicado para o futuro. Então, o que importa ainda neste momento é a maximização dos lucros. E com base nisso, tudo se justifica. Interessa ganhar muito dinheiro. À custa do quê? Não importa. Importa ganhar muito. E os escândalos financeiros nós estamos vendo a cada hora surgindo no nosso mundo. Então o uso insustentável dos mananciais de água doce estão fazendo a desertificação dos solos. De duas uma, ou acabamos com a desertificação, ou ela irá acabar connosco. A opção é nossa. A opção é da humanidade. E não é Deus. Desiludamos-nos. Não é Deus que está fazendo a seca. Não acreditem nisso. Então o aquecimento global, destruindo aquelas que são as reservas naturais de água doce, às vezes não nos apercebemos disso, porque o gelo não é água salgada. O gelo é água doce. E, quando nós fazemos o uso indevido dos motores de combustão, causando o aquecimento global,
estaremos derretendo o gelo, água doce, que em contacto com a água salgada se tornará salgada. A realidade é esta, meus irmãos. Apenas 3% da água do mundo terra é água doce e potável. 3%. Tomemos consciência disso. Sintamos a água como um bem de primeira necessidade. Ela irá ser muito mais valiosa do que petróleo, se continuarmos neste ritmo. Então continuamos produzindo lixo de um modo completamente anormal. Entre outros efeitos colaterais deste modelo de desenvolvimento que é ecologicamente predatório, completamente predatório, ele é socialmente perverso, porque são os mais pobres que muitas vezes vão sentir os efeitos desta poluição. Os mais ricos sempre ficam longe disto. Têm sempre como fugir disto. Politicamente injusto. É necessário que os nossos políticos e os políticos do mundo se preocupem também com isso. Os cientistas, fazendo diversos estudos, já dizem que nós não temos 6 continentes, temos 7. E este 7º continente, tal é o tamanho desta mancha flutuante de lixo, que tem 3 vezes o tamanho da Península Ibérica, Portugal e Espanha juntos. Está aqui. Próximo, entre o Havaí e a Califórnia. Uma ilha de lixo. Que as correntes naturais dos oceanos, há 5 chamadas correntes de giro nos oceanos do mundo, elas estão aqui representadas. Esta é a que tem a maior acumulação de lixo, mas há mais, não é só esta. Vemos-las aqui todas. Aquela que falámos, mas vemos aqui no Atlântico, vemos aqui também no Pacífico Sul, no Atlântico Sul, entre a África e a Austrália. Esta aqui, próxima do Japão, são ilhas de lixo. Isso leva a que haja imensos animais em vias de extinção. Este número está crescendo de uma maneira assustadora. E para nós vermos, decorrente destes muitos problemas ambientais, como também da própria influência do homem, destruindo os habitats naturais dos bichinhos, pesquisas apontam que até o ano 2050 podem ser extintas do planeta 1 milhão de espécies animais. Irão desaparecer 10 espécies animais por dia. E isto não é história. Isto não é invenção. Esta pesquisa levou 7 anos a ser feita para chegarmos a estes números assustadores. Quando nós sabemos que na Terra tudo deveria estar em equilíbrio. Porque todos estes seres são necessários ao nosso mundo. Então, na pergunta 705, no capítulo que fala da lei de conservação, consta, porque nem sempre, é uma pergunta, porque nem sempre a Terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? Olha aí a pergunta inteligente de Kardec. Porque há alturas é que nos parece isto. Parece que a Terra aqui, ali ou acolá não produz o que é necessário. Mas vejamos a resposta dos espíritos. É que, ingrato, o homem a despreza. Pela nossa ingratidão, desprezamos o mundo que nos recebe como morada. O mundo que Deus criou para nós. Para que nós possamos aqui viver em harmonia, desenvolvendo a nossa espiritualidade, crescendo em termos espirituais, aprendendo uns com os outros. E os espíritos continuam. Ela, terra, no entanto, é excelente mãe. Olhem esta cultura intensiva.
Isto é depredatório. Porque isto, para se conseguir, são necessários fertilizantes. Fertilizantes que muitas vezes vão ficar no cereal e que nós vamos comer e que o nosso organismo não tem como eliminar. E temos o cancro, avassalador. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes, também ele, o homem, acusa a natureza de que só é resultado daquilo que afinal é resultado da imperícia dele, homem, ou da sua imprevidência. Porque quando se faz uma coisa intensiva, nós temos que pagar o preço. Claro, vou ganhar muito, mas o preço virá mais tarde. A terra produziria sempre o necessário, se como necessário soubesse o homem contentar-se. Uma resposta extraordinária dos espíritos, demonstrando-nos que afinal nós ainda somos egoístas. Eu quero muito, os outros, o problema é deles. Então é evidente que numa sociedade de consumo como a que nós estamos vivendo, nenhum de nós se contenta apenas com o necessário. Toda a gente quer ir além. Reparem como às vezes se vive só porque se quer ter muitas coisas. Isto tem que ser uma forma doentia qualquer. Que a psicologia, a psiquiatria, a medicina, com certeza tem que encontrar. Tem que encontrar resposta para este tipo de doença. Acumular em casa, acumular. Então, a publicidade encarrega-se de despertar apetites vorazes de consumo e do consumo que não é necessário. Ela é de tal modo bem planeada, bem planificada. Os publicitários, eles têm uma imaginação que conseguem levar-nos muitas vezes a comprar o que nós não precisamos. Então, muitas vezes lá vem o supérfluo, o descartável, aquilo que não é essencial. Vemos aqui a publicidade de uma pasta de dentes num desdentado. Qual é a ilação que eu tiro disto? E se não quiser ficar desdentado, eu tenho que usar Colgate. Vejam como eles conseguem induzir-nos com imagens. Renovando a cada nova campanha a promessa de felicidade que advém da posse de mais um objeto. Uma boneca não chega, tem que ser muitas. Um peluche, que é isso? É um armário cheio. Prateleiras repletas. Brinquedo, nem pensar, muitos. E então a publicidade traz-nos a indicação de que devemos ter coisas novas. Seja um novo telemóvel como este, que até tira radiografia. Um carro. Eles mostram-nos os carros naqueles ângulos mais bonitos, nas cores mais vistosas, do jeito que nos seduz. Ou roupa, levando-nos muitas vezes a comprar o que não precisamos. Então, stop é para parar. Para nós espíritas é fundamental que o alerta contra o consumismo seja entendido como uma dupla proteção. Dupla proteção. Uma proteção em dois campos fundamentais. Ao meio ambiente, que não suporta as crescentes demandas de matéria-prima e energia da sociedade de consumo. Não há como. Vemos aqui uma imagem lindíssima, uma floresta com a representação de 2 pulmões, tendo já um pulmão meio destruído por aquilo que é a desmatação e que leva à desertificação. Então, fundamentalmente, a preocupação do meio ambiente, onde a natureza é vista como um grande e inesgotável supermercado. O que não é verdade. Não é inesgotável. Poderá acabar. E ao nosso espírito imortal. Tudo está ligado. Já que, segundo
a doutrina espírita, uma das características predominantes dos mundos inferiores da criação, porque como nós espíritos temos classificação espiritual, os mundos também têm, é justamente, no caso concreto do nosso mundo de provas e expiações, é justamente a atração pela matéria. Enquanto nos deixarmos atrair pelo ouro ou pelas coisas, nós seremos materialistas. Materialistas em excesso, porque materialista nós temos que ser. Vivemos no mundo material, não estamos a viver no mundo espiritual. Precisamos da matéria. Agora, já víamos atrás, precisamos de a usar com racionalidade, com bom senso. Então, nesse sentido, não há distinção entre consumismo e materialista. É consumista aquele que é materialista. Não há outra classificação possível. Um e outro são iguais. Chegamos ao ponto de comprarmos o que é útil e é bom. Tem utilidade, é bom. Escolhemos esta imagem que é muito interessante para eu poder ter um copo na minha secretária sem estar tirando o espaço de trabalho. Uma ideia extraordinariamente útil. Então compramos o que é útil, depois compramos o que é fútil, para em seguida comprarmos o que é inútil. Um regador que deita água para dentro dele mesmo. Não adianta nada. Uma ponte que não está sobre os lagos e a pessoa podia muito bem passar entre os dois lagos. Para que é esta ponte? Então fazemos coisas também e compramos coisas inúteis. A nossa invigilância neste campo poderá custar, não é caro, é muito caro. Irá custar muito caro. Irá custar muito caro ao projeto de evolução que desejamos fazer. Evoluirmos como espírito, permitindo que o nosso mundo também evolua como mundo. E esta questão é tão crucial para a nossa doutrina, é tão importante, deve ser tão importante, que na pergunta 799 do mesmo livro, Allan Kardec questiona: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Como é que a nossa doutrina, como é que esta doutrina dos Espíritos pode contribuir para o nosso progresso, para o progresso da humanidade? E a resposta é esclarecedora. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Então, quando estamos conversando destas coisas, assim abertamente, francamente, fraternalmente, nós estamos tentando que esta chaga da sociedade de algum modo se possa reduzir pela nossa tomada de consciência. É isso que estamos fazendo aqui. Uma das mais prestigiadas organizações não governamentais, porque é uma ONG, do mundo, a World Watch Institute, com sede em Washington, divulga anualmente o relatório Estado do Mundo. Vemos aqui o relatório de 2014, como governar em nome da sustentabilidade. É sempre estes relatórios uma grande compilação de dados e estudos científicos que revelam os estragos causados pelo nosso atual modelo de desenvolvimento, que está conduzindo a tudo isto que nós vemos aqui. Uma desertificação galopante. E já no ano de 2004, esta revista e este estudo afirmava que o consumismo desenfreado é a maior ameaça à humanidade. Reparem que ele não diz que é uma guerra. Ele não diz que são as doenças. Isto é muito curioso. Diz que é o consumismo. Porque muitas vezes o consumismo leva às doenças e gera as guerras. Porque há conflito de interesses. E as coisas surgem do consumismo. Os pesquisadores desta revista denunciam
que altos níveis de obesidade, e aqui estão bem patentes, os médicos sabem, morre mais gente no mundo por excesso de comida do que com fome. Quem não souber, registre. Morre-se mais por excesso de comer do que por fome. Porque nós estamos habituados a ver as imagens que nos constrangem pelos nossos irmãos, muitas vezes pele e osso, porque são imagens que chocam e são essas que gostam de ser mostradas, porque muitas vezes estas são escondidas. Mas elas existem. A obesidade nas crianças é uma coisa aflitiva. As dívidas pessoais, resultantes do consumismo, eu compro o que não posso. Gero menos tempo livre para mim e para a minha família. Danifico o meio ambiente. São sinais de que o consumo excessivo está a diminuir a qualidade de vida de muitas pessoas. Diminuindo a minha qualidade de vida, eu estou diminuindo de certeza absoluta a minha saúde. Aos espíritas que mantêm uma atitude comodista diante do cenário descrito nestas linhas que queremos sejam breves, importantes, mas breves, baseados numa premissa errada, na premissa determinista de que tudo se vai resolver quando a Terra mudar de classificação espiritual. Quando acontecer esta transição planetária, muitos pensam, quando chegarmos ali, acabam todas estas coisas. Mas, atenção, quando se der esta mudança de mundo de provas e expiações que estamos, para o mundo de regeneração que nós haveremos de fazer, nós, porque tem que ser feito por todos, não é Deus que nos vai dar a transição do mundo, somos nós que temos que a conquistar pelo nosso empenho, pelo nosso bem-fazer. É muito bom lembrar o que disse Santo Agostinho, este bispo da cidade de Hipona, no norte da África, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Olhem as palavras sábias de Santo Agostinho. Ele, ao descrever o mundo de regeneração, diz que mesmo esse mundo já sendo livre das paixões desordenadas, num clima de calma e repouso, a humanidade ainda estará sujeita às vicissitudes de que não estão isentos, senão os seres completamente desmaterializados. Nós, no mundo de regeneração, continuaremos tendo corpo, continuaremos sendo matéria. Portanto, não é um mar de rosas logo imediato. Há ainda provas a suportar. E que nesses mundos o homem ainda é falível. E o espírito do mal não perdeu ali completamente o seu império. Não avançar é recuar. E se não está firme no caminho do bem, pode voltar a cair nos mundos de expiação, de onde o esperam novas e terríveis provas. Santo Agostinho está nos alertando. Não é o mundo de regeneração que nos traz o céu. Ou seja, não há mágica no processo evolutivo. Tem que ser conquista. Conquista das criaturas humanas. Nós temos que fazer por isso. Nós já somos os construtores do mundo de regeneração. Já é a nossa obra. Continuemos fazendo o melhor que pudermos e soubermos. E se não corrigirmos o rumo na direção do desenvolvimento sustentável, se não o fizermos, é aqui uma frase que eu acho muito curiosa: não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros. Se não corrigirmos o que está mal em nós, continuaremos a errar. Erros a cada passo.
da nossa vida. Então, se não corrigirmos o rumo na direção do desenvolvimento sustentável, vamos prorrogar, vamos alongar no tempo situações de desconforto que já estão completamente e amplamente diagnosticadas. Lá virá a palmada do sofrimento. Lá virá a nossa dor. Lá virá a nossa doença. Não é possível, portanto, esperarmos a chegada do mundo de regeneração de braços cruzados. Cada um tem a sua cota parte de trabalho a fazer. Ai de quem não o faça. Até porque sem os devidos méritos evolutivos, boa parte de nós deverá retornar a esse mundo pelas portas da reencarnação. Ainda que o nosso mundo possa progredir e nós não merecermos, nós não iremos junto. Reencarnaremos noutro mundo com a mesma classificação de que a Terra tem atualmente. Então, se ainda quisermos encontrar aqui estoques razoáveis de água doce, ar puro, terra fértil, menos lixo e um clima estável, sem os flagelos previstos pela queima crescente de petróleo, gás e carvão, que são eles os causadores do efeito estufa, e aqui incluamos os nossos carros. Cada tubo de escape contribui para este efeito de estufa de um modo extraordinário. Então devemos agir agora sem perda de tempo. Esta imagem foi muito bem conseguida. Tínhamos uma Antártida assim. Temos uma Antártida assim. E iremos ter, não tarda muito, uma Antártida assim. A perda dos nossos depósitos de água doce. Depois da ONU ter decretado que 2003, o Ano Internacional da Água Doce, a Igreja Católica não hesitou em, pela primeira vez, após 40 anos de existência, da existência da campanha da fraternidade, eleger um tema ecológico: água, fonte de vida. Que é o caso aqui. Temos aqui imensa vida morta, águas poluídas. Estimulando esta nossa irmã, esta nossa congregação religiosa irmã, estimulando a refletir sobre o desperdício, a poluição e o aspecto sagrado desse recurso fundamental à vida. Se a vida é sagrada e não a podemos ter sem água, a água é sagrada. Para muitos povos é. E nós espíritas, o que é que nós fizemos? Ou talvez perguntarmos, o que é que pretendemos fazer? Porque nós podemos mudar a nossa vida. Podemos dizer, podemos sentir, podemos ver, podemos ouvir e podemos fazer. Depende de nós. O grande Mahatma Gandhi, a grande alma, que é o significado do seu nome, Mahatma, afirmou certa vez que toda a bela mensagem do cristianismo, ele disse mais. Ele disse que se aos católicos retirassem tudo o que está no Evangelho, menos o Sermão da Montanha, não precisavam de mais. Poderia ser resumido, segundo ele, no Sermão da Montanha. Então serve de exemplo quando este homem, e atentemos nesta imagem, para poderem beber água, porque a superfície tem tantas larvas dos mosquitos que para se beber a água têm que arranjar umas canas para ir sugar a água um pouco mais funda, para vir com menos impureza de gérmenes animais. Então, serve de exemplo
o que Gandhi disse. Sejamos nós a mudança que nós queremos ver no mundo. O mundo não muda se nós não mudarmos. Esta realidade nua e crua. Tomemos os bons exemplos. Temos aqui um extraordinário. Para nós que acordamos hoje reclamando da vida, temos o nosso irmão sem braços trabalhando duramente. Encontrou a solução para a sua falta de braços, contribuindo com o seu esforço, com o seu trabalho. E nós, que somos todos perfeitos, como iremos, a partir de hoje, passar sem fazer nada? Então, que esta singela, despretensiosa